que veio a obedecer à lei, né? Como ele falou, vai um pouquinho, vai um pouco para frente, Carol. Espera só um minutinho. Pronto. Isso. Olha o que ele falou, Jesus, esclarecimento de Jesus, não vim destruir a lei ou os profetas, mas cumpri-lo. Então, a primeira revelação de Moisés foi a lei. Essas leis de Moisés, os 10 mandamentos, estão no jurídico do mundo inteiro. Tudo desde aquela época, né, 3.500 anos atrás, que foi feito os 10 mandamentos de Moisés, essas são as leis que estão lá, são as leis jurídicas do mundo, as leis de Moisés, a primeira revelação. Depois, Jesus veio com a segunda revelação. Jesus, todas as coisas, todas as coisas estão lá, Moisés. Jesus, o principal que Jesus veio fazer aqui, que é dificílimo, mas o que mais Jesus veio demonstrar aqui foi amar os seus inimigos. Essa daí é bem difícil, mas esse foi o que Jesus, o mais importante que Jesus veio fazer aqui, que foi a segunda revelação de Jesus, cumprir as leis e ame os seus inimigos. E o terceiro é o Espiritismo, que é o Consolador, é o que consola, é a comunicação com a espiritualidade que veio na terceira, e só veio o Espiritismo, só veio agora, depois que nós estamos, que temos condição. Na primeira, quando veio Moisés, tadinho do Moisés, o povo totalmente bárbaro, matava, não tinha controle, matava todo mundo, sabe? Era uma coisa que viver naquela época não deve ter sido muito fácil. Então, na época de Jesus não estava fácil, mas já estava bem melhor do que na época que estava Moisés. Por isso que não dava para trazer Jesus, como é o governador, né, do nosso planeta, não dava para mandar, não dava para nem Jesus vir naquela época de Moisés e nem mandar ninguém mais, tinha que ser uma pessoa dura, tinha que ser alguém que vinha como legislador, impor na base do medo, porque o povo não dava para ser mole com aquele povo, entendeu? Então, agora vamos falar, agora eu queria falar, antes de passar, né? Isso, deixa aqui um pouco de Moisés, vamos falar um pouquinho de Moisés, da vida de Moisés, né? Que o Moisés, na real, eu peguei aqui, eu fiz uma pesquisa, mas a pesquisa do ponto de vista judaico, né? Um pouquinho de Moisés. Moisés é judeu, ele foi o líder judeu. E as leis de Moisés estão até hoje na Torá. São as leis de Moisés, são seguidas pelo povo judeu até hoje. Ele foi o pai de todos os profetas no judaísmo. E quando ele transcreveu a Torá, que são 5 livros de Moisés. Quando você vai na sinagoga, a gente senta, vem, quando termina as rezas, tudo, vem o pessoal trazendo a Torá. Então, a Torá é tão adorada, a gente beija, a Torá vai passando, você beija a Torá, é uma coisa, são as leis de Moisés. Vocês leram o livro Paulo e Estevão? Eu estou lendo o livro. Então, mostra bem o Saulo era judeu, era um rabino, e a dificuldade que ele teve no começo, Jesus teve que aparecer para o Saulo, para ele conseguir olhar de outra forma, porque ele apenas fala, não, as leis de Moisés são as leis de Moisés, qualquer coisa que venha modificar ou venha trazer qualquer coisa é um sacrilégio. Então, era para ele, quer dizer, depois, obviamente, que ele mudou, né? A gente lendo o livro, a gente vê, mas passou uma dificuldade, uma merengue horrível para conseguir levar os ensinamentos que não eram para mudar as leis de Moisés, eram apenas para complementar, trazer coisas a mais na lei de Moisés, que nunca ninguém quis mudar essas leis. Então,
Moisés, ele era da tribo de Levi, Senita, 1250 a.C. Moisés viveu 120 anos. Olha como o pessoal vivia naquela época, né? O irmão dele viveu 135, Aaron, que é o que ajudou ele, né? Trazer o povo, os judeus do Egito. Não há relato sobre a morte de Moisés. E pelo que eu pesquisei, gente, eu peguei, fui lá, pesquisei, eu fucei um monte de coisa para saber, e também não tem nem prova. Moisés, ele está em 3 religiões. Ele está na religião judaica, na muçulmana e está na religião católica. Quer dizer, 3 religiões existe Moisés nos livros sagrados e nunca ninguém achou nada relativo. Isso os arqueólogos, né? Teve muitos arqueólogos, ainda tem gente que ainda está escavando lá, só que eles não podem entrar na área dos árabes, né? Porque a Arábia Saudita não deixa ninguém entrar para fazer escavações, essas coisas, mas eles escavaram tudo que é coisa lá, acharam um monte de coisa. Tem até Vocês assistiram o Indiana Jones, Os Caçadores da Arca Perdida? Esse é o filme, óbvio que é um filme, né, de ficção, tudo, mas é baseado numa procura dos mandamentos de Moisés que foram escondidos quando entraram para destruir Jerusalém. E os rabinos, né, que esconderam, nunca ninguém achou. E falam que, inclusive, essa arca onde esconderam as tábuas de Moisés, que Moisés escreveu, né, que é o divino, estão nos escritos que as pessoas tinham algum tipo de eletromagnetismo lá, que óbvio que a ciência, os arqueólogos estão tentando fazer, óbvio, de uma parte científica para entender o porquê que falam tanto sobre essa arca e que tinha esse eletromagnetismo, que a pessoa encostava, a pessoa morria. Então, mas também estão procurando até hoje, ninguém achou nada, esconderam tão bem escondido que ninguém nunca achou. Já se passaram 3.500 anos, nunca ninguém achou. Mas não importa, o importa é que Moisés está lá e Moisés fez essas leis, né? Agora, na física quântica, o Hélio Couto fala muito de Moisés com relação aos egípcios também, porque Moisés, vamos falar do nascimento de Moisés, mas Moisés nasceu no Egito, no 7º ano de Adar, para os judeus, que dá na base de 1393 a.C. Então, na época que os israelitas eram escravos dos faraós. E isso tudo começou ainda, voltando só um pouquinho, bem rapidinho, vai para todo mundo entender. José, que tá na Bíblia, vocês devem ter lido, né? Que José, que os irmãos jogaram José no poço para morrer, que tinham ciúme dele. Você vê, a inveja e o ciúme vem desde aquela época. Jogaram ele, daí uns egípcios pegaram ele, levaram para o Egito, mas ele tinha visões, ele era médium. Aí ele fazia previsões para o faraó, e o faraó amou ele, tanto que ele teve um cargo altíssimo lá, porque ele fez as previsões do faraó, que ia ter 7 anos de vacas gordas, 7 anos de vacas magras. Eles juntaram a comida, o faraó ficou feliz, ele deu uma posição alta, aí ele pôde trazer o povo dele para o Egito. Então, eles foram para o Egito. Só que eles começaram os judeus, eles gostam, né, os ortodoxos, né, até hoje, gostam de ter muitos filhos. Então, todo mundo tem na base, sei lá, 6, 7 filhos. Então, eles começaram a crescer e os faraós ficaram preocupados, porque estava crescendo muito, que eles ficavam cuidando das ovelhas, né? Começaram a crescer muito, ficaram com medo e resolveram fazer de escravos, dar trabalhos pesados, tal. E o Moisés nasceu de uma família judia. Aí, quando ele nasceu, o faraó, que já tinha aquele faraó
Joseph, né? Do José, já tinha morrido o faraó, o José, já passou várias gerações. Aí, essa geração, que daí ninguém mais lembrava nem de José, nem de ninguém, tinha os judeus lá, e eles decidiram escravizar os judeus por causa de mão de obra e porque estavam crescendo demais a população judia. Aí nasceu Moisés. Isso tudo eu estou falando preceito judaico. Nasceu Moisés. Quando nasceu Moisés, a mãe de Moisés, eles ficaram com muito medo que fossem matar o Moisés. Então, a mãe de Moisés botou ele dentro de uma cestinha e botou no Rio Nilo. E a irmã dele, a Miriam, foi atrás, que ela foi olhando para ver, né, aonde ia levar, porque ela tinha medo que ele morresse alguma coisa, ela foi atrás, até que parou ele e a irmã do faraó achou. Quando a irmã do faraó achou, ela se apaixonou pela criança e ela adotou ele, levou, e a irmã viu, quando ela viu, ela voltou embora, avisou a mãe, ficaram tranquilos, levaram Moisés para o palácio. E o Moisés foi criado como um egípcio, né? Aí, o que aconteceu com Moisés, aí Moisés acabou vendo alguém sendo muito cruel, porque a crueldade naquela época imperava. Os judeus eram os únicos que eram monoteístas. O resto era todo mundo politeísta. Os faraós lá no Egito, eles adoravam, tinha Deus disso, Deus aquilo, Deus para tudo quanto é gosto. Eles adoravam. E a turma dos judeus, os únicos que eram monoteístas. Então, pelas pesquisas aqui que eu fiz, Deus queria fazer o monoteísmo. Deus, segundo o Hélio Couto, agora voltando àquele do Hélio Couto, o Hélio Couto, assisti uma palestra dele e ele estava falando sobre, na física quântica, que teve um faraó egípcio chamado Akenaton, pai de Tutancâmon, que a gente, quando vai, se alguém já foi para o Egito, eu já fui, já há muito tempo atrás, tem a estátua de Tutancâmon, lindo lá no museu. E o pai de Tutancâmon, que é o Akenaton, ele era um espírito elevado. Porque o que acontece? Todo esse povo, tanto Moisés, pessoas são espíritos que foram mandados aqui para fazer alguma coisa, para modificar alguma coisa. Então, primeiro veio Akenaton, e Akenaton ele foi para o Egito para preparar a vinda de Cristo. Então, segundo o Hélio Couto, nas pesquisas dele, Jesus Cristo era para ter nascido no Egito. Então, ele veio para preparar, Akenaton chegou a formar uma religião com um só Deus, chamado Aton. Então, eles falavam Akenaton, né? Todos os nomes dos faraós tinham o Deus, que tinha o nome mais o Deus junto. Akenaton era o Deus Aton, e ele falou um Deus único. Então, ele fez isso, em que ele montou até uma cidade, que apenas aquele Deus único, mas o povo, né, os sacerdotes começaram a não gostar da história. Resultado, mataram, ele morreu. Mas ele era monoteísta, e se tanto a gente vê o Salmo 104 da Bíblia, mostra bem isso, a parte monoteísta que estava tentando desde aquela época a espiritualidade instituir o monoteísmo. Agora, daí, por que daí foram escolher os hebreus? Os hebreus sempre foram monoteístas, sempre acreditaram num único Deus. Então, quando Moisés formou a Torá, ele formou as leis escritas, né? Como eu estava falando, essas leis são as leis que estão aí. Depois eu vou falar as leis para todo mundo. Então, beleza, vai.
Então a gente está um pouquinho na história dele, depois ele cresceu, ele viu alguém que matou um judeu, ele foi lá, matou o egípcio, ficou muito bravo, matou o egípcio, mas daí ele teve que fugir, senão os egípcios iam matar ele, foi para o deserto, aí ficou lá cuidando de ovelha, aí uma hora ele estava muito triste, porque para o egípcio cuidar de ovelha era o fim do poço. Era o fim do poço você cuidar de ovelha. E ele já estava mais velho, ele já estava lá cuidando de ovelha, ele estava até um pouquinho triste, até que ele viu aquela planta que ficava queimando, que nunca parava. Aí ele foi ver o que era e escutou a voz que fala que é um anjo. Bom, aí chegamos à conclusão que Moisés era médium. Moisés era um super médium. E Moisés veio para ter a revelação. Ele passou a vida dele, teve todas as coisas, né, do Egito e tudo, mas ele era um médium e ele tinha como se fala, missão. A missão dele, ele tinha que tirar o povo do Egito. O povo dele, né, os israelitas, do Egito. Então foi aí que ele teve que o anjo, né, que deve ter sido um espírito elevado, porque tinha que haver mudança naquela, não dava para ficar do jeito que estava. Era uma chacina. O pessoal levantava de manhã, você falava bom dia meio torto, o cara te matava. Então não tinha controle, não tinha nada. Então tinha que ter, mas tinha que ter alguém como Moisés, tinha que ter um cara, não podia trazer um cara cheio de Moisés, eu já tinha matado Moisés, sabe, Moisés não era um santinho, mas era a pessoa ideal para o momento. Aquele momento tinha que ser Moisés. Daí o que aconteceu? Aí Moisés recebeu as instruções do anjo, né, desse espírito, e Moisés ele foi para o Egito, liberou todo mundo, toda aquela coisa, o Mar Vermelho, que o pessoal fala que inclusive o Mar Vermelho pode ter sido isso cientistas falam, né, que pode ter sido um terremoto que aconteceu em Taormina, na Grécia, e de repente todas aquelas coisas que aconteceram em Taormina que sucederam as 10 pragas, porque quando ele foi lá, ele falou das 10 pragas do Egito, e que falam que aconteceu mesmo as 10 pragas do Egito, porque cada praga foi atacado um deus egípcio. Então, quando Moisés voltou e falou, libera o meu povo, né? E não foi liberado, o faraó não queria liberar, então começaram aquelas que todo mundo conhece, né? O Nilo virou sangue, os sapos saíram pulando e entraram na cidade, então cada um tinha o faraó com cara de sapo, e depois os mosquitos, todos que entraram na cidade, o gado que morreu, e tudo tinha a deusa Apis também, que cuidava dos gados, depois teve as feridas, que tinha a deusa Ísis, que era a deusa que sarava, né? Então, teve os 10, e o último, que iam matar os primogênitos de todo o Egito. Então, o povo judeu... Eu estou contando uma coisa de história para a gente entender um pouquinho Moisés e entender um pouquinho o povo judeu também. Então, porque as coisas judaicas, até hoje, tem muitas coisas que seguem, que até hoje... Por exemplo, esse dos primogênitos judeus. Então, veio essa praga. Então, o que eles falaram? Todo judeu, para se livrar dessa praga, do primogênito não morrer, que vinham os espíritos, né, que seriam os espíritos negros, que iam matar todos os primogênitos, o que eles fizeram? À noite, eles tinham que matar um cordeiro, pegar e pôr na porta o sangue comer o cordeiro, né? Pôr o sangue do cordeiro na porta, e aí eles fizeram o pão sem fermento, que até hoje é a matzah, que a gente come, tem 10 dias que se come a matzah antes do Yom Kippur, que é onde faz o jejum.
que é onde Moisés teve que fazer jejum na hora que ele foi pegar pegar as leis no Monte Sinai. Então, entendendo isso, a gente vê que, por exemplo, esse sangue, até hoje, todo judeu usa a mazuza, que é um símbolozinho de proteção na porta, que, ao meu ver, veio disso. Então, então, muitas das tradições judaicas de hoje vieram dessas histórias de Moisés. Então, até as festas de Sucot, que é as festas quando livraram os judeus do Egito. Então, isso é a vida dele. Agora, quando ele estava na coisa que subiu para o Monte Sinai, que aí ele chegou, quando ele livrou o povo, trouxe o povo, brigou com o Egito, abriu o Mar Vermelho, tal, passou toda aquela história de Moisés. Moisés, inclusive, a mediunidade de Moisés era tão grande que Moisés, ele fazia, o que é quando o espírito aparece e muda coisas? Como é que se chama, Carol? Materialização? Materialização. Moisés, quando ele fez com o cajado virou cobra, que tem na história, que vai no faraó, ele fez uma materialização. Então, a mediunidade dele era extremamente forte, de Moisés. Então, ele conseguiu fazer aquilo. Agora, os arqueólogos estão dizendo que, de repente, não foi o mar que abriu, tem uma parte lá no Mar Vermelho que a maré desce, então, eles conseguem passar. Mas isso, tudo bem, vai conseguindo passar 40 anos de deserto. Aí, quando ele sobe para o Monte Sinai, ele fala com Deus. Aí fala com Deus. Então, o Deus que deu aqui, ó, tá vendo? A lei de Deus, ó, os manda ele com as tábuas, os mandamentos. Então, quando ele sobe, ele conversou. Agora, eu, particularmente, não acredito que Deus ia falar com ele. Quem falou com ele foi um espírito de extrema luz, que deu os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos para uma pessoa que tinha que ser duro, tinha que ser lei. Ali tinha que ser cumprido, lei ali. Não adianta vir ser bonzinho, ó, sabe, eu trouxe o amor. Não ia funcionar ali. Tinha que ser alguém assim, que vai... Tanto que as leis eram rígidas pra caramba naquela época, né? Agora é parte jurídica, tudo bem, mas naquela época, pô, você não fez isso, você morre. Tanto que teve um caso, depois na hora que eu falar as leis, não, daí eu comento isso na hora que eu falar as leis. Aí as leis, puxa mais um pouquinho, tá vendo? Todos os tempos, ela é invariável. As leis de Moisés têm caráter divino, porque até hoje as leis de Moisés estão aí. Então, são as leis disciplinares. Elas foram apropriadas aos costumes e ao caráter do povo. Mas, deixa eu pegar aqui. Olha aqui. Olha, eu vou falar as leis. Deixa eu falar as leis, porque eu sei que aí ela está só no fim, está em inglês. Olha aqui, visavam conter e combater os abusos e preconceitos. Primeira lei, não terá outros deuses além de mim, o monoteísmo. Foi o único povo que poderia... uma das coisas que a espiritualidade queria é o monoteísmo. Tinha que ter o monoteísmo. Porque o que aconteceu? O povo estava tão enraizado no politeísmo, mesmo o povo judeu, que quando Moisés subiu para o Monte Sinai, ele ficou 30 dias e ele jejuou. Então, até hoje, você vê o jejum. Existe o jejum entre os católicos, Jesus jejuou. E tem o jejum que ele fez, que ele subiu, para ele ter a comunicação espiritual. Ele jejuou. A gente não faz jejum? Quando a gente vai fazer a mediunidade, quando vamos fazer né, quando a gente faz o grupo de mediunidade, a gente não faz jejum, porque com o jejum é mais fácil da espiritualidade fazer a comunicação. Então, o Moisés também jejuou. E até hoje, você vê, dentro do judaísmo, existe o Yom Kippur. Você passa o dia inteiro, você fica rezando e passa o dia inteiro sem comer, nem água você toma.
Você fica lá na sinagoga rezando o dia inteiro e é uma forma de para dizer a verdade, é uma forma higiênica, porque quando a gente faz o jejum, é que a gente não consegue, eu particularmente não consigo. Quando a gente faz o jejum, a gente como que limpa o corpo e fica fácil a expansão da consciência. Por isso que Moisés jejuou, Jesus jejuou, e a gente tenta, né, fazer um jejum para ver a expansão da nossa consciência, né? Então, primeiro mandamento, não terá outros deuses além de mim, monoteísmo. Segundo, não farás de ti nenhum ídolo, nenhuma imagem de qualquer coisa no céu, na terra e nas águas debaixo da terra. Não te prostrará diante deles, nem lhe prestará culto, porque eu, o Senhor, o teu Deus, sou Deus zeloso, que castigo os filhos pelos pecados de seus pais até a terceira e quarta geração daqueles que me desprezam. Você está vendo? Tinha que ser duro. Agora, existem os mandamentos do Novo Testamento, que é bem mais diferente, é bem mais ameno. Olha como isso aqui é duro. Mas trato com bondade até 1000 gerações aos que me amam e obedecem aos meus mandamentos. Terceiro, não tomarás em vão o nome do Senhor, o teu Deus, pois o Senhor não deixará impune quem tomar o seu nome em vão. Tá vendo? Era um Deus punitivo, mas não tinha jeito. Se ele não colocasse um Deus punitivo aí, não ia dar certo, não ia. O povo ia deitar e rolar, ia continuar aquela barbárie como era antes. Não tinha que ser um Deus punitivo. Lembra-se do dia de sábado, né, que é o Shabat dos judeus, para santificar. Agora mudou, o Novo Testamento fala domingo. Lembra-se do dia de sábado para santificá-lo. Trabalharás 6 dias e neles farás todos os seus trabalhos. Mas o 7º dia, que é o sábado, dedicado ao Senhor, o teu Deus. Nesse dia não farás trabalho algum, nem tu, nem teus filhos ou filhas, nem teus servos ou servas, nem teus animais, nem os estrangeiros que morarem em tuas cidades. Pois 6 dias o Senhor fez o céu e a terra, o mar e tudo que nele existe, mas no 7º dia descansou. Portanto, Deus abençoou o 7º dia, santificou. Então, até hoje, o sábado é o dia do Shabat. Ninguém trabalha. Os judeus ortodoxos, eles não apertam nem o botão para apagar a luz. Vai para a sinagoga andando. Não pega carro, não liga carro, não liga a luz. Tem vários... Eu tive um namorado ortodoxo, judeu ortodoxo. Ele não podia, ele tinha que dormir com a luz acesa, porque ele não podia, chegava à noite, ele ia ficar na escuridão na sexta-noite, depois do Shabat, porque não podia mais acender a luz. Então, ele deixava uma luzinha acesa, sem apagar o fim de semana inteiro, até no sábado à noite, para ele poder enxergar à noite. Mas isso continua, eu estou falando coisa que agora acontece isso, entre os judeus ortodoxos, né? Seguindo as leis de Moisés ainda. Mas, vivem muito bem, estão bem felizes. Ninguém nenhum problema de seguir as leis de Moisés no povo judeu. Honra o teu pai e a tua mãe a fim de que tenhas vida longa que o Senhor teu Deus te dá. Honrar o pai e mãe. Bom, isso daí até no Novo Testamento também. Segundo Tadashi fala assim, os defeitos dos teus pais são perfeitos para você. Então, mas isso estava desde aquela época, o raio pai e mãe. Não matarás, não adulterarás. O adulterará não é só fazer assim, de trair o esposo ou a esposa, é a traição dos amigos. E isso, você vê, é uma coisa que está até hoje, é super atual, tirando as coisas do Deus punitivo, né? Não furtarás, não dará falso testemunho contra o teu próximo, não cobiçará a casa do próximo. Aí,
Não cobiça a casa do próximo, não cobiça a mulher do próximo, os servos, as servas, nem o boi, nem o jumento, nem alguma coisa que lhe pertença. Então, isso quer dizer a inveja, né? A inveja, até hoje está o cobiçar a coisa dos outros, até hoje está aqui. Então, as leis de Moisés, né? Voltando, são as leis civis, a lei civil. Carol, você está aí? Muda. Põe mais um ali. Então, possuíam suposta origem divina. E a lei civil é a lei divina. Portanto, Jesus não quis mudar nada. Jesus falou que apenas veio complementar essa lei. Então, o rigor, olha, ele está com a Torá. Então, a Torá foi o rigor das leis civis. O povo tinha que obedecer. Era olho por olho, dente por dente, naquela época. Porque naquela época não dava, tinha que ser, não tinha como sacrificar aos deuses e não ao Senhor. E ó, tá vendo? O que sacrificar aos deuses e não ao Senhor será morto. Olha só, o negócio era rígido pra caramba. Então, mas tinha que ser o homem que adulterará, olha lá, o homem que adulterará com a mulher do próximo morrerão ele e a mulher. Ele chegou a matar. Vocês assistiram? Eu até assisti o filme. Tinha uma que ela era casada e tinha o outro, que por sinal era até um que era muito amigo de Moisés. E os dois ela traiu o marido com ele. O Moisés matou os dois. Quer dizer, o Moisés... Aí tem gente até que fala, poxa, o Moisés, um assassino, se deu bem e recebeu os espíritos de luz. Olha onde que Moisés vivia, gente. Sabe, é uma coisa que, com certeza, se o espírito dele um dia voltar, ou se voltou, foi bem diferente. Então, vamos lá, mais uma. O legado deixado por Moisés, além dos 10 mandamentos, apresentou para a humanidade a ideia do Deus único. Essa foi uma das coisas principais da vinda de Moisés, foi o Deus único. O Deus único e os 10 mandamentos, a lei, né, rigida, os 10 mandamentos. Então, foi o legado maior de Moisés. Então, aos 10 mandamentos, aí está em inglês, então eu expliquei. Agora vamos, você vê como os 10 mandamentos aqui, ó, vendo? Cadê? Mais de 3.000 anos. Eu sou Deus, aqueles mandamentos aqui, thou shall have no other gods before me, não tem outros deuses antes de mim. Então, todos esses mandamentos que eu passei para vocês agora antes, escrito 3.400 anos atrás. Então, a gente analisando, né, voltando para a época de hoje, passa mais um, Carol. Ó, os básicos princípios, esses daí, né, voltando aqui, esses princípios aí, os 10, essas duas placas aí, os princípios básicos da justiça. Revelamos que temos direitos a respeitar e os deveres a cumprir uns para os outros. E isso até hoje, isso seguiu até hoje e com certeza vai seguir para sempre isso. Mesmo que a gente está na terceira revelação, e essas são as leis da sociedade que têm de ser cumpridas, né? Ó, os 10, agora, isso aqui é bem interessante, né? O que aparece, os 10 mandamentos no mundo atual. Você vê a gente, quanto foi? 3.500 anos atrás. Aí fala, não matar. Olha aí, gente. Olha as guerras. Olha ó, isso é um ladrão, ou, sei lá, que gangue, sei lá o que é esse cara embaixo. Mas, ó, o não matar. Alguém está seguindo? As guerras, com tudo que a gente está na terceira revelação. Na terceira. Aí a gente está pensando, né, nesse coronavírus. Você vê as coisas, né? Como as coisas funcionam, né?
Esse coronavírus que trancou, a gente não está vendo guerra nenhuma. Vocês separaram isso? Tá todo mundo botando trégua, ninguém tá atacando ninguém, tá todo mundo trancafiado dentro de casa. Por isso que eu falo, às vezes, as coisas, a gente, né, fica tão assim, mas às vezes essas coisas são mandadas, tem base espiritual. Tem base espiritual. Estamos todos trancados em casa. Se você vai em Veneza, tem golfinho perambulando da cidade, nas águas de Veneza. A gente está vendo tantas coisas, os peixes chegando mais perto. Você viu os cisnes também vindo. Tá uma coisa agora, porque tá todo mundo aí fica falando, puxa, né? Isso faz 3.500 e ainda o pessoal estava. Eu acho que vai ter as modificações, né? O nosso planeta está mudando, então está modificando aos pouquinhos, né? Então vamos para o próximo aqui, não roubar. Então, aqui o cara está batendo a carteira, ó lá, está pegando um negócio no bolso da pessoa, o outro provavelmente isso é corrupção. Ainda tem, gente, mas com a mudança planetária, não sei, né? A gente está estudando tanta coisa, acho que de repente isso também aos pouquinhos, sabe? Agora está tendo a separação do joio e do trigo, sei lá, se essas coisas de corrupção que estão acontecendo, se vai acontecer durante ainda muito tempo, mas não roubaram aí, ainda 3.500 anos, ainda está aí. Então vamos, né, ter o pensamento positivo que isso aos pouquinhos vai acabando. Vai o próximo, olha aí, não mentir. O mentir, tá vendo? Esse cara ali tá dando falso testemunho. Ó, o falso testemunha. Ele tá num fórum de justiça. Olha a pessoa embaixo com uma escala bem menor. Olha a fofoca. É o que a gente sempre fala, sempre, né? Quando a gente faz as reuniões espíritas, o perigo da fofoca, um falar para o outro, falar para o outro, falar para o outro, e de repente você já denegriu uma pessoa. Então, ó, tá aí nos mandamentos, não mentir. Tem neguinho ainda mentindo, tem neguinho ainda fazendo fofoca, falando mal dos outros. Então, isso são coisas que estão lá, mas a gente também tem que, aos pouquinhos, sei que é difícil, mas a gente tem que, aos pouquinhos, ir aprendendo e controlando, né? Que não fala, orar e vigiar, e controlar, para pelo menos seguir as leis de Moisés, seguir um pouco, pelo menos, essas leis, né? Vamos lá, outra. Não mentir, não cometer adultério. Cometer adultério, tá vendo? Quer ver? Eu vou até ler uma coisa aqui do adultério. Eu achei bem legal. É o compromisso assumido pelos outros. O compromisso do matrimônio, né? As pessoas não respeitar um homem casado, uma mulher casada, não tá nem aí, não se importar de tirar a felicidade dos outros. Então, isso é uma lei antiga, mas, puxa vida, olha aí, você vê uma situação de adultério, o pouco caso feito por uma pessoa que tem um relacionamento com você. É o pouco caso. Então, esse pouco caso gera problemas familiares, gera divórcios, gera ódio entre as pessoas. Então, essa lei é uma lei de Moisés importante, porque é uma lei civil, porque vai gerar divórcios, é uma lei que vai gerar problemas civis, mas ao mesmo tempo o problema de importância da família, o problema, então são as coisas que hoje em dia também as pessoas pensar duas vezes antes de fazer uma coisa dessa, o que vai estar infringindo também na infelicidade de um outro ser humano. Então vamos lá, o próximo. Aqui, não cobiçar. O cobiçar, o que a maioria que existe, ok, ali o outro está cobiçando a namorada do outro, coitado, fica apaixonado pela namorada do outro. Mas isso levando em conta que isso passa, depois ele arruma uma outra namorada. O pior
é esse de baixo, é você cobiçar as coisas dos outros, porque aí é inveja, aí é você querer, por exemplo, numa empresa, você querer botar a pessoa para baixo, não querer dar um jeito de não ser valorizado o bom trabalho de alguém. Então, essa parte também é uma parte que, puxa, que a gente tem que controlar, é humano, existe isso, a gente vê, existe muito isso, mas dentro das leis de Moisés é uma coisa certíssima, porque se você não cobiça, você vai viver, você vai ter o seu... as coisas vão ser fáceis dentro da lei. Ninguém vai precisar mandar embora ninguém, não vai existir intriga dentro das empresas, a mesma coisa com o ser humano, mas a mesma coisa com as empresas, né? Não cobiçar as coisas alheias. Então, até tem uma coisa escrita aqui, né? Essa do Novo Testamento. Quando Jesus morreu na cruz, ele realizou a salvação e na hora de sua morte, o sacrifício de Cristo se torna a fonte onde brotará o perdão. Então, agora, essa é a próxima, né? O perdão, essa próxima de Cristo. Agora, vamos manter aqui, porque é muito fácil de passar e ir para a segunda revelação. Olha aqui, a outra. Honrar pai e mãe. O que acontece muito até hoje em dia? Olha lá, o filho dando pito no pai. Então, é uma coisa, honrar pai e mãe, é o que o Tadashi falou. Não adianta, ninguém é perfeito. Nós somos pais, nós somos mães, a gente também não é perfeito. A gente fez muitas coisas erradas com os nossos filhos, mas não importa, como diz também a Seicho Noye, que a Seicho Noye é muito legal nesse ponto. Fala que se reconcilie com todas as coisas do céu e da terra, principalmente com o seu pai e a sua mãe. É a reconciliação total. Olha ali embaixo, tá vendo? O pessoal ali, os velhinhos, né? Eles estão numa casa de saúde, mas foi uma pessoa, talvez o filho de alguém foi lá tocar para eles, entendeu? Que é super bonitinho, né? Uma vez eu fui junto com a Suelen, a gente foi num lugar de idosos, a maioria das pessoas estavam, né? Acho que nem lembravam da gente, acho que tinha Alzheimer, mas da gente estar lá, a gente via a alegria deles, de dar atenção para os velhinhos, porque eles passaram a vida inteira, às vezes se dedicaram a vida inteira deles, e de repente eles vão acabar numa casa de velhinhos e às vezes a família indo visitar uma vez por mês. Então, eu achei bem legal quando a gente foi lá, que depois a gente não pôde ir mais lá, mas enquanto a gente foi, a atenção, nós jogamos baralho com eles, foi muito bonitinho. E é uma atençãozinha com os velhinhos, honrar o pai e mãe e os mais velhos, né? As pessoas mais velhas. Então, vamos lá. Ir aqui. Agora, ó, essa é a parte mais importante. Gente, essa é a parte mais importante dos mandamentos de Moisés. Se a gente praticasse, todo mundo resolvesse praticar os 10 mandamentos à risca, o que ia acontecer? Vira, Carol, agora vamos mostrar o que ia acontecer. Seria um mundo mais justo e feliz. Está vendo a importância de Moisés dentro da primeira revelação? Moisés foi o primeiro que trouxe, com tudo que veio numa época, né? Uma época totalmente fora, né? Uma época que a gente não consegue nem imaginar, mas hoje em dia, se a gente não muda, pode acabar acontecendo uma coisa como era antigamente? Espero que não, porque estamos na terceira revelação já. Agora, com a nossa terceira revelação, que vai ser uma outra palestra, aí já é diferente, daí já é o contato, é o consolador, o contato com os espíritos, com o mundo espiritual. Aí é tudo muito lindo. Por isso que o nosso planeta está sendo modificado, né? Então é isso, gente. Então a gente bem agradecido a Moisés e com relação ao judaísmo que segue
as leis de Moisés, as leis da Torá, existe entre os judeus uma fraternidade que seria muito bacana que acontecesse com o resto da humanidade. Isso é uma coisa muito linda que acontece com os judeus, é a fraternidade entre os judeus. Judeus é um grupo fechado, porque desde aquela época sempre foi, depois o antissemitismo, é uma coisa que quase que obriga o povo judeu a ser um povo fechado, mas ó, a fraternidade que existe, vocês podem analisar, a gente está sempre indo lá né, levar coisa para os pobres na rua. Algum dia a gente viu um judeu lá? Não. Sabe por quê? Porque um judeu é responsável pelo outro judeu. Quando um judeu está em dificuldade, ele vai na sinagoga, as sinagogas têm eles dão trabalho. Eles logo já arrumam um emprego para ele e ele já sai empregado em algum lugar pela responsabilidade. Então, isso é uma coisa, essa fraternidade que existe entre o povo judeu, seria muito maravilhoso se existisse também para o resto do mundo, porque isso seria uma coisa que talvez a gente poderia sanar tantas misérias que que existe por aí, fazendo uma fraternidade nisso que eu acho que é uma coisa maravilhosa que existe entre o povo judeu. Então é isso, gente. O que mais que eu poderia falar para vocês? Eu acho que é isso. A gente pode, sei lá, se tiver alguma pergunta e se eu souber responder. Está todo mundo aqui para ajudar. Eu acho que, bom, obrigada, Mariângela. Essa parte da história mesmo de Moisés, eu particularmente desconhecia muita coisa. E eu sei que você, por ter, né, correlação também com a religião, você conhece bem mais a fundo. E é interessante a gente conhecer para linkar um pouco, talvez, os pontos, né? E para mim, assim, essa coisa que mais me toca de Moisés, da primeira revelação no Evangelho, é pensar que em alguns aspectos a gente não evoluiu muito ainda, né? Assim, em termos de fraternidade, em termos de amor, de caridade, respeito, ainda cometemos os mesmos erros. E como que a justiça, né? Como que a evolução espiritual, né? Nós como espíritos, Deus é tão maravilhoso conosco que nos permitiu passar por essas transformações, até mesmo sem respeitando a época, né? Respeitando a evolução numa situação que colocou Moisés ali para ser mais rígido, isso mesmo que você falou. Depois veio Jesus para trazer o amor, né? Para falar, não, Deus não é um Deus punição, Deus é amor, porque a humanidade já tinha evoluído um pouco mais nessa consciência. Só que às vezes a gente evolui em alguns aspectos, mas em outros não. Por isso que a moral que acompanha a nossa evolução, ela é sempre a principal, porque através da nossa evolução moral, a gente muda o nosso comportamento com o outro, a gente aprende a caridade, a gente aprende a ser bom para nós e para o próximo. Então, olhando assim a história, até eu lembro também quando a Luísa comentou da encarnação de Chico, que ele viveu nessa época, sei lá, acho, ou até antes, não sei, porque era um faraó, sei lá, eu não me lembro direito, depois ela me contou. Ele não era uma faraó mulher. Então, viveu, deve ter presenciado muita coisa, né? Nós, como humanidade, todos nós, o que já não aprontamos por aí, né? Somos espíritos eternos e pensar que, às vezes, ouvir, não, mas o povo lá cometia muitas atrocidades. Tá, mas era a gente lá, né? Éramos nós. O processo evolutivo, hoje estamos na nossa melhor encarnação, então, os ensinamentos de Jesus que vem nos esclarecer que é através do amor mesmo. E se depois de 3.500 anos de Moisés, depois veio Jesus e a gente ainda tem dúvidas em muitas coisas, né? Então, realmente, quanto mais a gente se esclarece, mais a gente estuda, entender que a mudança é de dentro mesmo, né? Esse processo é um processo que temos que caminhar. E uma coisa interessante...
Por Oi? isso que eu acho que a divulgação do espiritismo é muito importante por causa da reforma íntima. Com certeza, porque tudo vem da nossa moral, né, Mariângela? E eu acho que uma coisa que me chamou muito a atenção e que eu tinha esquecido, porque é a segunda vez que a gente recomeça a estudar o Evangelho agora, né? E você falando, eu falei, olha, realmente, eu me lembro que eu fui fazer a palestra da figueira que secou, e em inglês, né? Acho que a Luísa tem essa palestra em português, se eu não me engano. E eu fui fazer ela em inglês, e quando eu fui estudar, eu entendi que aquela figueira que secou representava o povo judeu e que Jesus estava mostrando para eles, assim, olha, vocês já foram um povo escolhido, vamos assim dizer, para ser já um povo monoteísta, né? Para já começar a praticar e vocês ainda estão presos ainda àquela lei de Moisés, sendo que aquela lei era para evoluir com a humanidade. E o que acontece é que muito, como você citou Paulo, né? Na época Saulo, ele não aceitava o Cristo porque ele ficou com aquela mentalidade fixa de que tinha que seguir aquela lei ao pé da letra. E quantos de nós, nas nossas atitudes, no nosso comportamento hoje, a gente também fica seguindo, porque o Evangelho é para ser estudado, interpretado, as parábolas, a própria Bíblia. A gente não pode levar tudo ao pé da letra, porque senão não condiz com a nossa evolução. Por isso que Jesus ainda veio e falou, são 3 revelações, porque a gente evolui e a gente acompanha isso. E aí, quando eu fui estudar a figueira, que eu falei, é verdade. Aí você falando aqui agora, eu falei, olha, linkou tudo. Não, então começou lá em Moisés, com essa história do monoteísmo, e aí na minha cabeça linkou um ponto que estava assim, eu ainda estava assim, onde que foi que eu perdi esse ponto? Né? Por isso que quando a gente estuda o evangelho, a gente adquire conhecimento histórico, cultural, e a gente vai aprendendo, a gente vai entendendo a nossa história também, de onde que a gente veio, né? Na nossa evolução. Estuda de novo, né? A gente estudou todo, daí começando de daí sempre tem alguma coisa nova. Nunca vai ser o mesmo. Sempre tem alguma coisa nova que a gente aprende. Se a gente for reestudar, refazer essa lição daqui 1 ano que seja, a gente vai aprender e vai tirar novos. Vai aprender alguma coisa nova. Então é isso. Agora, quem quer falar alguma coisa, podem abrir os microfones, fiquem à vontade. Senão a gente parte para a nossa parte final e para a gente trocar e fazer o passe, né? Oi, Mariângela. Verinha. Isso, nossa, olha, eu estava aqui do lado, né? Trabalhando. Mas, olha, gente, foi espetacular. Parabéns pela pesquisa, pelo seu trabalho. Algumas coisas eu também não conhecia, não, sobre Moisés. A gente acaba se fixando, né, nos livros de Kardec, a gente abre um pouco o leque e tal, mas Moisés, por exemplo, a gente não vai a fundo, né? Não. E isso é muito legal. Eu agradeço essa pesquisa toda e tão bonitinha falando, né? Tão legal. Eu agradeço muito, é verdade. Viu? Parabéns. Obrigada! Deixa eu fazer um comentário. Realmente, eu concordo com a Verinha. Nossa, que bonito. Obrigado. E você não falou da travessia, né, do deserto. E sempre eu faço uma comparação, né? Nós, no planeta, é como se a gente estivesse atravessando o deserto. O que Moisés fez? Não tinha, ele queria mudar toda aqueles escravos, né? Que eles eram, assim, eles perderam toda a cultura, né? Os judeus que estavam nas mãos dos egípcios, eles perderam toda a cultura. E aí, Moisés era legislador e também educador. Então, aquelas gerações que chegavam, ele ia educando, né? Para quando chegasse na Terra Prometida, seria, né, simbolicamente falando, um novo povo, né? Um povo adequado, porque os velhos iam morrendo, né? Iam sendo substituídos. E aí eu penso, o planeta não é diferente, né? A gente está tendo essa oportunidade. Os novos que estão chegando, é como se fosse essa travessia no deserto. Então, podemos esperar isso realmente com toda a fé, que vai vir gente nova
que vai tomar a direção correta, né? Que vai realmente fazer a coisa funcionar. E a gente vê, você falou de Akhenaton, né? Akhenaton, ele era realmente muito bom, ele era todo amor, ele não tinha nenhuma voz de comando, assim, ele imperava pelo amor, como faraó que ele era, e deu zebra, porque o povo não precisava de pulso forte, né? Precisava de alguém que realmente mandasse prender, mandasse soltar, quer dizer, alguém realmente de pulso firme. E aí que Moisés, por aí a gente percebe como as coisas vêm de uma forma tão bem feita, né? Não está solto o planeta, não. Às vezes a gente fala assim, a humanidade está piorando. Não está. É que, como a gente viu, né, no palestra anterior, tem muito mais espíritos desencarnados que encarnados. Então, é um pequeno grupo que vai se movimentando, melhorando. Claro, cada vez mais está crescendo. Hoje nós somos 7,5 bilhões, vai. Mas está se transformando, está mudando, tá? Né? E é bonito se a gente pegar esse lado, né, de Moisés, né, da travessia e ver o mundo. Eu sempre faço essa comparação e vejo a beleza, né, da transformação ano a ano, tempos em tempos, tal, para melhorar. E eles têm muito arqueólogo que eles estão lá tentando descobrir, tentando entender que essa história do Mar Vermelho, como pode Deus abrir o Mar Vermelho? Aí descobriram, acho que há uns 5 anos atrás, descobriram que tem uma parte do Mar Vermelho que abaixo deles acham que passaram por ali. Então, quer dizer, são coisas que estão, as 3 religiões, ninguém pode provar que existiu, mas parece que eles acharam algumas rodas, algumas coisas, que foram um monte de gente lá embaixo do Mar Vermelho tentar achar, parece que acharam umas rodas cheias de alga lá, mas na hora que foram tirá-la, desmanchou. Então, mas não importa, o que importa é a mensagem que trouxe, né? Essa primeira revelação foi a primeira, foi importantíssima, e às vezes a gente nem dá atenção, como eu também não dava. Eu estudei Moisés, mas é muito legal saber, né? Que sabe-se lá se Moisés também não reencarnou como alguém também depois. Que Moisés não era santinho, que nem um cara que eu fui ler um negócio, o cara falando, Moisés se deu bem, era um baita de um assassino, ainda por cima ele ficou na história. Mas ele ficou na história porque ele fez os treinamentos, por isso que ele ficou na história. E é isso. Muito bem mesmo, sim. Vamos então preparar para a gente fazer eu vou deixar você fazer a prece final, você fazer a sua prece que você quer fazer, e aí depois eu já dou sequência no passe, pode ser? Pode ser. Vamos fazer, isso é uma prece, não digo uma prece, né? Uma coisa muito bonita que eu achei, eu não sei se vocês conhecem, do Hugo Lapa, e eu quero ler para vocês. Então, vamos fazer? Vamos. Obrigada, espíritos de luz, por estarem aqui mais uma vez nos nossos estudos, estarem conosco. Muito obrigada por nos acompanhar durante essa semana, estar sempre conosco para que nós conseguimos vencer e seguir os teus ensinamentos e conseguimos vencer todas as coisas que podem acontecer que não seguem o que é a vontade de Deus. Agora eu quero ler essa oração muito, não é uma oração, uma coisa muito bonita. Quando chegamos ao plano espiritual, a maioria dos espíritos pensam sempre algo parecido. Se eu soubesse. Se eu soubesse que a vida real não era na matéria, que a realidade não é de sofrimento e sim de paz e liberdade. Se eu soubesse que a vida na matéria nada é permanente, tudo é passageiro,
Eu não teria brigado no trânsito, batido nos meus filhos, dado a minha atenção a tantas coisas efêmeras. Se eu soubesse, teria ajudado a muito mais gente, teria me enriquecido com amor e luz e deixado de lado todos esses problemas pequenininhos, feito caridade aos necessitados e deixado o amor fluir sem nenhuma preocupação. Teria sido mais humilde e teria vivido mais em paz. Teria passado mais tempo com as pessoas que eu amo, teria me preocupado menos, teria tido mais paciência, me soltado mais. Teria vivido de forma mais livre, de forma mais espontânea, de forma mais natural. Teria visto o lado bom de tudo e valorizado as coisas simples da vida. Ai, se eu soubesse que a vida na Terra vai e vem, que tudo e nada é permanente, não existe algo fixo e imutável. Se eu soubesse que tudo começa e termina, e que os relacionamentos começam e terminam, a dor lateja e depois vem o alívio. Ai, se eu soubesse que os arrogantes sobem, vão ao topo e caem por si mesmos, para a ilusão de cartas que eles mesmos criaram. Se eu soubesse que os ricos podem se tornar pobres de espírito e que os pobres podem ser muito ricos de espírito. Se eu soubesse que as diferenças sociais se extinguem e que na morte todos nós somos filhos do universo, que a fome é saciada, que a sede é aliviada, a violência só traz mais violência, que os injustiçados são compensados, que os perdidos se encontram e que os que estão demasiadamente seguros de si acabam se perdendo. Ai, se eu soubesse que a vida espiritual é a vida real, que as mágoas correm o espírito e que a cobiça gera insatisfação, que a lisonja só cria humilhação, que a preguiça gera estagnação. Se eu soubesse que o medo é sempre o maior do que a mente, eu teria me arriscado, eu teria ousado e teria coragem de ser o que eu sou, retirado essa máscara que encobria a minha verdade. Teria desatado o compromisso com o logro e teria assumido a minha dignidade sem divisões, nem fragmentos. Ai, se eu soubesse, não teria cortejado o sucesso. Agora tem o finzinho. Não teria me atirado indo ao poço fundo, vazio e solitário da avidez. Não teria me enganado que ao chegar ao topo a descida é o único caminho. Se eu soubesse que o mundo é uma doce miragem, eu rejeitaria a busca pela sensualidade, largaria os prazeres e vícios da juventude, sabendo que tudo muda e nada se encerra. Teria posto de lado as moléstias da nostalgia. Ai, se eu soubesse, teria menos pressa, olharia mais para a vida, veria mais o nascer do dia, começaria o meu pão de manhã devagar, com calma, teria sentado embaixo de uma árvore, corrido no jardim, deitado no chão, enrolado na grama. Teria mergulhado e me perdido no tempo em reflexões sobre os mistérios da vida, teria me desimpedido de autocobranças e me aceitado do jeito que eu sou e aceitado o milagre da vida como ela é. Ai, se eu soubesse que o mar espiritual é infinito de bênçãos e não teria me degladiado por um copo d'água ao lado do grande oceano da plenitude. Teria deixado as quimeras de lado e vivido mais a vida, a existência, o cosmos, a liberdade, o eterno presente e a eterna hora. Ai, se eu soubesse, teria renunciado os hábitos enraizados, as discussões estéreis e as especulações, teorias. Ai, se eu soubesse, teria permanecido mais na natureza, observando os pássaros, molhando as mãos nos rios, sentindo o vento me aquecendo ao nascer da manhã.
sugado nas minhas mãos na lama, sujado e sentido o frescor da chuva. Se eu soubesse que sou um ser em desenvolvimento, na essência inesgotável e eterna da vida, teria sido infinitamente mais livre e feliz. Então, é isso que os espíritos que não cumpriram o que vieram fazer aqui se sentem quando chegam na espiritualidade. E é isso, muito obrigada, meus espíritos de luz, por terem me dado a intuição de achar isso. Eu achei por acaso, e é uma coisa muito linda que dá um ensinamento da gente, um ensinamento muito grande. Para a gente não chegar lá no eu soubesse, a gente tem que começar a viver melhor, ser mais feliz, amar mais os amigos, amar mais a família e amar mais a Deus. Muito obrigada, Espíritos de Luz, por isso. Agora a gente vai... vamos fluidificar as águas, né, Carol? Você faz? Vamos fazer o passe? Se alguém não está com a aguinha aí para ir buscar. Então, vamos manter os nossos olhos fechados. Quero convidar todos vocês, então, para trazer aí na sua tela mental a figura de Jesus, o nosso amado mestre, o nosso amigo querido. Ele que vem nos buscar nesse momento para o nosso banho de cachoeira, para o nosso encontro com Ele, onde podemos fazer a nossa limpeza mental, a nossa limpeza de sentimentos. Onde nessa cachoeira, meus amigos, meus irmãos, nós vamos deixar ir com essas águas tudo aquilo que nos aprisiona no nosso ego, na nossa vaidade, no nosso orgulho, tudo aquilo que nos pesa, a nossa dificuldade em perdoar, a nossa dificuldade em desapegar, deixar ir também a nossa ansiedade, os nossos medos, tudo aquilo que nos afasta de Deus, do nosso progresso espiritual, dos nossos vícios emocionais, os nossos vícios materiais. E Jesus sabe da necessidade de cada um de nós. Ele conhece o nosso íntimo. Ele está conosco, nos auxiliando nesse processo. E saindo mais leves, mais tranquilos, mais aliviados, nós prosseguimos agora para o nosso campo verdejante, esse jardim tão bonito que Jesus nos apresenta, onde podemos sentir o sol, a energia da natureza, mas acima de tudo, o magnetismo do Mestre, o amor que emana do coração de Jesus e que nos envolve. Esse amor que vai nos trazendo paz, serenidade, tranquilidade, amor, que vai preenchendo o nosso coração com esperança, com energias revigorantes, com confiança. Fortalece a nossa fé. E Jesus, meus amigos, nos quer ver felizes, com um sorriso no rosto, e por isso Ele nos acolhe num abraço caloroso, para que possamos sentir que Ele segue sempre conosco ao nosso lado, caminhando, nos amparando, nos carregando nos momentos difíceis. Mas é preciso deixar ir o que nos prende para sentir o amor do Cristo por nós. E o convite, meus amigos, é para seguir a nossa semana com esse nosso coração inundado com o amor de Jesus, com essa paz que Ele nos traz, os nossos amigos espirituais que fluidificam as nossas águas,
colocando o remédio necessário que necessitamos, porque Jesus sabe o que cada um necessita. E, Mestre, que o Senhor possa passear por nossos lares, caminhando por cada cômodo de nossa casa, trazendo a tua luz e esse teu amor, para que todos possam receber também as suas bênçãos. Visite também os lares dos nossos familiares, dos nossos amigos, dos nossos entes queridos, dos lares de cada um que aqui estão nessa sala virtual. Nós sabemos que é virtual, mas que o magnetismo é muito intenso. E podemos te sentir, Jesus, a tua presença. Abençoe a todos aqueles que necessitam do teu amor. E assim, revigorados, seguimos na nossa semana, à espera de mais um reencontro contigo, para que possamos aprender e melhorar cada vez mais. E que assim seja, Mestre Jesus. Graças a Deus. Então é isso, meus amigos. Uma boa noite para todos vocês. Possamos dormir com os anjinhos, literalmente, né? Espero revê-los aí em breve. Estamos com bastante saudades. Um beijo, Adriana. Obrigada. Boa noite. Obrigada, Cris, por estar sempre aqui. Eu que agradeço. Obrigada. Muito bom. Malu, tudo bem? Saudade. E aqui vamos, seguimos. Vamos mantendo vocês aí informados nos grupos e até uma próxima, se Deus quiser. Beijo. Obrigada, amiga. Maravilhosa.